Olá, meu irmão, minha irmã, bendito, bendita de Deus, dia 18, quarta-feira. Quero te acolher aqui para o nosso canal, para ouvirmos juntos a palavra de Deus. Quero aproveitar para lembrar que hoje é o dia que a gente leva o seu nome para o altar, os diversos, inúmeros pedidos de oração. Deus sabe quem são, aonde estão, e a gente espera na providência divina. Mas a nossa missão de levar esse pedido até o altar, nós realizamos. Também quero lembrar que nós estamos rezando essa semana pelas vocações religiosas. Não deixe de falar das vocações na sua casa, pai, mãe. Além da vocação matrimonial, que eu acho assim linda, maravilhosa, primordial, é a primeira, né? Depois da vocação matrimonial, do casamento, da união do homem e da mulher, a bênção de Deus, enfim, vem todas as outras vocações. Seria importante falar para os seus filhos sobre a possibilidade da vocação sacerdotal, da vocação missionária, da vocação religiosa, para que, quem sabe, Deus chamar alguém da sua casa para uma instância assim, né? É sempre um privilégio, é sempre um bem nessa família. Então, quero acolhê-los e vamos ouvir a Santa Palavra. Se puder, sempre que entrar, curtir, compartilhar, é quase uma norma aqui no canal, porque é o que nos ajuda. Primeira leitura. Leitura do livro dos Juízes. Naquele tempo, todos os habitantes de Siquém e os de Bet-Melo se reuniram junto a um carvalho que havia em Siquém e proclamaram rei a Abimeleque. Informado disso, Joatão foi postar-se no cume do monte Garizim e se pôs a gritar em alta voz, dizendo: Ouvi-me, moradores de Siquém, e que Deus vos ouça. Certa vez, as árvores resolveram ungir um rei para reinar sobre elas. E disseram à oliveira: Reina sobre nós. Mas ela respondeu: Iria eu renunciar ao meu azeite, com que se honram os deuses e os homens, para me balançar acima das árvores? Então as árvores disseram à figueira: Vem e reina sobre nós. E ela lhes respondeu: Iria eu renunciar à minha doçura e aos saborosos frutos? As árvores disseram então à videira: Vem e reina sobre nós. E ela lhes respondeu: Iria eu renunciar ao meu vinho, com que se alegram os deuses e os homens, para me balançar acima das outras árvores? Por fim, todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem, tu reinar sobre nós. O espinheiro respondeu-lhes: Se deveras me constituís vosso rei, vinde e repousai à minha sombra. Mas se não o quereis, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Palavra do Senhor. Salmo. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra, quanto exulta de alegria em vosso auxílio. O que sonhou seu coração lhe concedestes, não recusastes os pedidos de seus lábios. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Com bênção generosa o preparastes, de ouro puro coroaste sua fronte. A vida ele pediu e vós lhe destes, longos dias, vida longa pelos séculos. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. É grande a sua glória em vosso auxílio, de esplendor e majestade o revestistes. Transformastes o seu nome numa bênção e o cobristes de alegria em vossa face. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Anúncio do Santo Evangelho de Jesus Cristo, contado por São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão
que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça, e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então, o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Muito bem, hoje eu queria trazer nessas poucas palavras para a nossa reflexão, perceber que o perigo sempre nos ronda, em todas as instâncias, assim como rondou também no período do Antigo Testamento. As leituras que nós fazemos, sobretudo a primeira leitura, que vem do Antigo Testamento, o perigo do poder, que está sempre diante do povo de Deus. É a tentação, é aquele olhar e de desistir da caminhada por causa de algo que chama a atenção do lado, lá atrás, que já passou, mas que era melhor, que era gostoso, que se compara, enfim. E estas situações, elas vão surgindo quase que como uma armadilha para poder desvirtuar o povo da sua caminhada e assim deixar de trilhar um caminho de libertação e de justiça para o contrário, de injustiça, mas que, na primeira instância, parece ser de libertação, de prazer, enfim. Mas, depois do passar dos dias, do passar do tempo, a reflexão vem e aí o leite derramado não se recolhe mais. Nossa igreja é santa por Deus e pecadora por nós. A gente sabe disso. Mas esta igreja vai agindo, essa igreja divina vai agindo na humana conforme a abertura do seu coração, de modo que Deus possa agir nas nossas misérias humanas. Hoje, nós vimos ali na primeira leitura uma parábola, Uma parábola de que o carvalho foi convidado, aquela árvore boa, frondosa, que produz grande sombra, que conforta as pessoas
ao seu redor foi chamado para liderar. Mas ela se recusou porque estava tão ocupada na sua beleza, na sua formosura, na sua grandiosidade, no seu perfume, que não tinha tempo para oferecer essas qualidades pessoais para as outras pessoas ou para as outras árvores. Muito bem, de repente, um espinheiro se coloca à disposição. E aí, o resultado a gente já sabe, né? Na sombra do espinheiro a gente descansa. O que você encontra no espinheiro? Espinho, espetada para lá e para cá, né? Olha, sinceramente, a gente tem que ter os olhos de Deus para olhar, mas quantas vezes Deus chama pessoas boas, capacitadas para exercer uma função na sociedade, na sua igreja, enfim, e essa pessoa se sente indigna, se sente não preparada e se fecha e não aceita e não vai. E daí um espinheiro logo se forma ali, porque sabe, sempre tem alguém querendo tirar proveito de alguma coisa. Se a gente for olhar na história do Brasil, quantos espinheiros, né? Ocuparam cargos que deixou o povo tudo espetado, derramando sangue. Por quê? Porque árvores boas não foram enxergadas ou não se colocaram a serviço. É parábola, Frei? É parábola, sim. Tira você suas conclusões. Quantos espinheiros por aí ocupando cargos que deveria de ser árvores boas, frondosas, para pensar no povo de Deus, para pensar numa caminhada onde a vida gere vida, as pessoas possam ter condições de viver bem, quanto exploração, quanto desvio. Por quê? Porque são espinheiros que só pensam em si mesmo, não pensam no ser humano, não pensam no semelhante, não pensam no irmão, não pensam no projeto de Deus, não desenvolve esse projeto, logo só gera dor, sofrimento, etc, etc, etc. E o povo parece ser um povo de cabeça dura, porque a qualquer grito que alguém gritou, já vou para lá porque é o novo, porque é sei lá. Não tenho nada contra o novo. Aliás, acredito muito no novo. Mas é preciso ter critérios. Se não tiver critérios, não basta levantar um chavão e se pôr no meio da sociedade. Vai ser espinheiro. Espinheiro não pode produzir maçãs. E as maçãs não podem produzir espinheiros. Ou seja, quem é do lado de Deus é do lado de Deus. Quem não é do outro, né? Isso é fácil perceber. A gente só precisa ter um pouquinho a cabeça astuciada aí nas coisas que nos acontecem todos os dias à nossa volta. Qualquer mera semelhança é a tua reflexão, ok? Deus abençoe você. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.